A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todo que assiste esse vídeo. Eu vou ler aqui hoje, na Sagrada Escritura, Epístola de Paulo para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 10 em diante, armadura de Deus. É o que todos nós precisamos ter, né? A armadura de Deus é a fortaleza de Deus em nossa vida para enfrentar os dias maus. Amém? Então vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo fala. Uma leitura bem longa, viu, meus irmãos? Vou tentar ler aqui, vou ver se consigo ler com perfeição aqui para que vocês possam entender. Vocês também, tendo um tempo, pega a Bíblia na sua casa e lê essa passagem aqui. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, a armadura de Deus. Como nós devemos nos proceder para ter a proteção de Deus. Amém? No demais, irmãos, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra a potestade, contra os princípios das trevas deste século, contra a hóstia espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito, tendo ficado firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado aos pés com a preparação do Evangelho de paz. Eu tenho preparado o Evangelho de paz para você. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é o que eu tenho tomado para transmitir para vocês. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho feito isso também, orado por todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo como Salvador. É por mim, é para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Eu estou meio resfriado, meu irmão. Então, nós tosse, posso até espirrar aqui. Tem acontecido isso em outros vídeos. Eu gravo vídeo aqui de manhã, sempre o arzinho da manhã me provoca esses resfriados, esses espirros. Mas pela fé em Jesus Cristo aqui nós estamos para anunciar, né? Desnecessário seria até fazer um comentário após a leitura aqui, né, do que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, né? Ler, obedecer e colocar em prática, né? Para alcançar a nossa salvação.
O apóstolo Paulo escreve aqui que nós temos que tomar as armaduras de Deus para poder resistir os dias maus. Entre a armadura de Deus, ele fala todas as coisas. Orar, né? Estar sempre apegado à palavra de Deus, né? E tomar o capacete da fé, da salvação, carregar nossos pés com o evangelho da paz, que é estar sempre ali seguindo a palavra, que é o evangelho de Cristo, né? Que nos traz a paz. Então é isso mesmo, nós temos que nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos resistir os dias maus. Porque se nós não fortalecermos espiritualmente, Satanás nos ataca, nós acaba caindo e acaba sendo até derrotado e vencido por Satanás. Ele disse, né, que a nossa luta não é contra a carne, isso é bem claro que a nossa luta é contra as hostes malignas das trevas espirituais, né? Satanás e seus demônios ficam nos atacando. Eu sempre tenho pedido nos vídeos para orar por mim. Por causa desses vídeos eu estou sendo muito atacado por obra maligna, principalmente durante o meu repouso noturno. Sabe, mano? Então é assim. Ore por mim, que eu estou orando por vocês também, para que Deus abençoe a todos que assistem os vídeos que eu tenho gravado, né, e proteja todos aqueles que já aceitou Jesus como Senhor Salvador e aqueles que assistem o vídeo que ainda não se dedicou no Evangelho da paz e não se dedicou em busca da salvação da vida eterna. Faça isso, viu? Você que ainda não foi assim. Hoje a gente pode até dizer que porque tem que ir para uma igreja evangélica, eu não concordo com o que os evangélicos pregam, falam, né? A pessoa com um católico tradicional, apegado ali na religião católica, trazido por pai, por avó, pela a descendência mais antiga, né? A pessoa acha que abandonar a religião católica, parar de crer nos santos lá que a igreja católica cria aí, né? Que Deus condena, né? Que isso é pecado. Pecado é você seguir essa santaiada que a igreja católica coloca aí, para você ficar orando, acendendo vela no pé de uma imagem, que é uma pelota de barro, gesso, qualquer coisa, você dá um tapa nela, cai no chão, vira um monte de caco, né? Então, quer dizer, se essa imagem não tem poder para defender nem ela vai ter poder para defender você mediante a sua oração. Eu até digo, a pessoa diga assim, mas eu fiz promessa, né? Que nem aqui no Brasil, eu fiz promessa para Aparecido do Norte, a cacei a benção, tudo foi curado. Meu amigo, eu já falei isso no vídeo anterior, que Satanás é astuto, que ele se manifesta até em língua estranha dentro da igreja evangélica, no caso, né? Os católicos não falam língua estranha. Por que não falam? Porque não tem Espírito Santo. E por que não tem Espírito Santo? Porque anda adorando as imagens, os ídolos, Deus não envia Espírito Santo para isso, certo? Não fala em língua estranha. Então, quer dizer, o evangélico que não adora as imagens, os ídolos, recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas Satanás é astuto. Tem aquela pessoa que está lá em desobediência às armaduras de Deus, conforme nós limos aqui, né? E está dentro da igreja evangélica, se aparecendo como um grande cristão e andando em desobediência em quase todas as coisas do Evangelho de Cristo. E Satanás usa essa pessoa para falar em língua estranha, para que a pessoa decrete nele, porque fulano, olha, abençoado por Deus, olha, recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí, para quem tem o dom de discernimento do Espírito, que nem foi dado a mim, já na hora você descobre que a pessoa não está falando para o Espírito Santo. O Espírito Santo já revela para você, né? Eu não estou usando essa pessoa para falar em língua estranha, não. Está entendendo? Então é assim, já aconteceu isso comigo dentro da igreja que eu frequentava. O Espírito Santo começou a usar uma pessoa, aquela pessoa falava em língua estranha. O que Deus fez? O que o verdadeiro Espírito Santo fez? Levantou um irmão com o dom que ele deu da interpretação de língua, passando para a igreja o que aquela pessoa falava em língua estranha. Aquela pessoa dizia em língua estranha que ele era Jesus Cristo, que estava ali dentro da igreja, que ele gostava daquele povo, que era pouca pessoa. Vocês são pouco, mas vocês estão no meu coração, eu amo vocês, eu vou transformar vocês numa grande igreja,
eu vou abençoar esse ministério, esse trabalho de vocês, porque vocês fazem a minha vontade, só prometendo no PNC, falando que era Jesus Cristo que estava ali usando a boca da pessoa. Mas só que tem uma coisa, viu, meus irmãos? Pelo dom da profecia que Deus me dá, eu já fiz um vídeo a respeito disso, acho que eu já até apaguei esse vídeo, porque foi logo no início que eu comecei a gravar, já faz mais de ano, para poder dar espaço para pôr outro. O Espírito Santo mostrou para mim, num sonho, porque a maioria das revelações pelo dom de profecia é me dada em sonho. O Espírito Santo mostrou para mim num sonho, eu chegando lá na igreja, que era um salão feito no terreno, no fundo do terreno, e o salão ficava num lugar bem alto. Então eu chegava na rua, ia para o salão lá no fundo do terreno, que era meio alto, ouvia uma nuvem negra em cima daquele salão, isso em sonho. Né? E aquela nuvem começou a se mexer, transformando num dragão horrível. E eu acordei no sonho, todo apavorado com aquilo que eu estava vendo lá em cima do telhado da igreja que eu nem frequentava, do salão onde era, né, reunia para louvar a Deus e ministrar a palavra de Deus. Sentei na minha cama. O sonho que Deus me dá em revelação, meus irmãos, sempre na hora que você vai levantar, de manhã cedo. Que é para você não esquecer o sonho e fica gravado tudo na sua mente. Isso quando o sonho é dado pelo Espírito Santo. Acordei aí no meu relógio, estava na hora de levantar, sentei na cama e pedi: Senhor, me dá a revelação disso. Satanás está entrando no nosso meio, está em cima do telhado da nossa igreja. O Espírito Santo falou: realmente, está entrando no meio de vocês para destruir o trabalho de vocês. E ele vai usar uma pessoa dentro da igreja para fazer isso. Você presta atenção no que vai acontecer daqui para frente na igreja, que você vai descobrir quem é que ele está usando. Não deu outra. Começou a usar a pessoa. A pessoa ia orar, começava a falar em língua estranha, dizendo que era Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo me leva em Mateus 24. Está lembrado que está escrito lá em Mateus 24? Que vai surgir falso profeta e falso Cristo, fazendo prodígio e maravilha, se possível for engano escolhido. Aquele demônio que você viu em cima do telhado está usando essa pessoa aí, dizendo que Jesus Cristo é o falso Cristo, aquele demônio que você viu no telhado. Está vendo, meu irmão? O Espírito Santo revela para a pessoa que tem o dom. Deus disse ali em Amós, se não me engano, no capítulo 3, que Deus não faz nada sem antes revelar para os teus servos, os profetas. Deus revela as coisas para aquele que tem o dom do profeta antes de acontecer. Aí eu vi no sonho, dali uma semana e pouco, a pessoa começou a falar em língua estranha, dizendo que era Jesus Cristo. E o Espírito Santo levantou o irmão com o dom da interpretação para passar o que ela falava. Eu cheguei nesse irmão, que interpretava o que essa pessoa falava em língua estranha, falei: o que você está passando para a igreja que fulano está falando em língua estranha? É realmente o que você entende? Ô irmão, está duvidando do dom que o Espírito Santo não me deu? Eu falei: não. O Espírito Santo, não estou duvidando do dom que o Espírito Santo te deu de interpretação de língua. Mas aí eu mostrei Mateus 24 para ele. Aí está vendo aqui? Falso Cristo. Primeiramente, meus irmãos, para você precisa apanhar na mente, no seu coração ali, pedir para as pessoas te ensinar. Porque assim, você precisa ter esse entendimento. Para ser Jesus Cristo que estava ali falando, o que precisava acontecer? Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para provar para os apóstolos que tinha ressuscitado morto, ele apareceu no meio dos apóstolos e conviveu 40 dias com os apóstolos para provar que ele tinha ressuscitado e que depois ele ia subir para o céu. Aí depois de 40 dias dando ensinamento para os apóstolos, subiu para o céu. Então, para provar para essa pessoa, para a igreja ali, para essa pessoa, quem estava ali era Jesus Cristo, era para nós ver Jesus Cristo do lado da pessoa ali, no altar da igreja falando. O próprio Senhor Jesus Cristo ali falando. Está entendendo? Por isso que está escrito aqui, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu falso Cristo. Jesus Cristo falando em Mateus 24. Se disser que Cristo está no deserto, não acrediteis. Por quê? Porque ele não vai estar lá.
Se disser que Cristo está no interior de uma casa, não vai lá. Quer dizer, ali a pessoa falando que Cristo estava ali dentro da igreja. Não vai lá e não decreta. Aí é que ele fala, vai surgir falso Cristo e falso profeta, se possível for engano escolhido. Aí ele diz, como um relâmpago cruza do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, que é a vinda dele, né? Que ele falava que ele é o Filho do Homem, que é Filho de Deus. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem, ele dizia, né? Aí os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, aonde e quando vai acontecer isso? Né? Aonde e quando é que vai acontecer isso para ser o falso Cristo e o falso profeta? Aí Jesus Cristo responde para os apóstolos, aonde estiver o cadáver, aí ajunta os abutres. Aí como é que você interpreta essa palavra? Aonde está o cadáver, ajunta os abutres. Como é que você interpreta essa palavra? Essa palavra, a interpretação dessa palavra que Jesus Cristo falou por parábola, né? Onde está o cadáver junto ao abutre, é aonde está o falso Cristo e o falso profeta prometendo coisas maravilhosas para você, por intermédio da boca do servo dele no altar de uma igreja, você junta. Você pega aqui no nosso país, no Brasil, a Igreja Mundial, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Plenitude, a Igreja da Assembleia de Deus Malafaia, 5 igrejas famosas aqui no nosso país, no Brasil. Deus Amor, 6, aglomerando aquela montoeira de gente lá de 4, 5 mil pessoas assistindo o culto. Por quê? Porque ali está o cadáver. O cadáver. E os urubu, que são o povo que vai lá assistir. Ali o cadáver, ali está exalando mau cheiro, profetizando mentira, prometendo mentira, coisa que Jesus Cristo não prometeu, prosperidade, riqueza, bênção, porque se você for fiel no dízimo, se você der boas ofertas, quanto mais você semear, mais Deus vai. Mas você vai. É bíblico, está lá no Velho Testamento. Mas essa palavra foi dita para a nação de Israel, que foi dada essa bênção. Mas nem com essa bênção, com toda essa promessa de prosperidade que Deus dava para a nação de Israel, eles não andaram obediência para Deus, se desviaram para adorar a imagem e ídolo. Falando que Deus castigou eles, acabou destruindo eles, ficaram 1872 anos por aí, mais ou menos, sabe quanto foi que eu fiz? Sem ter país para morar. Voltaram a ser país de novo, a nação de Israel, em 1948, o ano que eu nasci. E está bem ali, aproximado ao mês que eu nasci. Eu nasci no mês de abril, dia 15 de maio de 1948, que a ONU obrigou os países que estavam tomando posse da terra de Israel a devolver para os judeus lá, onde é o país de Israel hoje. Então, meu irmão, olha quantos anos Deus deixou esse castigo. 1872 anos sem ter país para morar, vagando para o mundo de um país para o outro. Por causa do quê? De não obedecer a palavra de Deus. Então é o seguinte, meu, não obedeça a mentira, não. Se revista da armadura de Deus, da oração, jejum, amor ao próximo, dedicação em tudo, obediência na palavra, para você poder enfrentar esses ataques malignos. Com essa palavra, por aquela pessoa falar em língua estranha e dizer que era Jesus, estava ali, aumentou muito. As pessoas na igreja começaram a aumentar, as pessoas na igreja. Vinha pessoa até de outra cidade vizinha lá assistir o culto com nós por causa dessa pessoa falar em língua estranha e dizer que era Jesus Cristo que estava ali. Acredita nisso? Aconteceu isso. Mas o que aconteceu? Eu falei com essa pessoa que estava interpretando língua de demônio, cada demônio está falando a pessoa, ele não aceitou. Mas quando dali eu falei para ele, eu vou sair da igreja, porque se ele não aceitar, porque essa pessoa que falava língua estranha era que ela liderava a igreja. Eu falei assim, eu vou sair porque eu não vou ficar aqui dando crédito a um demônio falando aí no altar coisa que vocês estão fazendo. Eu não vou cair fora daqui da igreja, não vou voltar mais. Bom, eu tinha um pequeno comércio de casa,
Eu deixei sair, fiquei na minha dedicação na palavra de Deus, tudo. Dali uns 15 dias, esse rapaz que interpretava o dom de língua, que lá falava em língua estranha, apareceu no meu depósito de casa no sábado de manhã. Chegou no portão no meu depósito de casa. Oi, irmão, posso entrar? Eu falei, lógico que pode. Claro, entra, à vontade. Ele entrou, sentemos, e eu sentei num botijão de gás, ele sentou no outro. Aí ele falou assim, irmão, vim aqui pedir perdão pro irmão. Porque ele tinha dito que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo quando eu falei que ela estava falando em língua estranha. Aí ele falou assim, vim pedir perdão pro irmão. Eu falei, pedir perdão por quê? Você não me fez nada? Eu falei, fiz sim. Eu falei que o irmão estava blasfemando e falar que a fulana ela estava falando língua estranha por um demônio. Mas o irmão está certinho. O irmão está certo. Realmente mesmo, é demônio que está usando ela. Quarta-feira, no culto que está dando. Quarta-feira no culto ela falou tanta besteira, tanto palavrão imoral, língua estranha, que eu não pude passar para a igreja. Aí eu cheguei à conclusão que o irmão está certo. Foi o Espírito Santo que fez ela fazer isso para você chegar a esse irmão, olha, tinha umas 15 pessoas da família dele, inclusive ele era o dono do salão lá na reunia. Ele falou, eu vou sair, já falei com a minha família, já nós não vamos mais a frequentar a igreja. Irmão, veja aí, né, para nós alugar um salão, para nós começar um trabalho independente lá. Tá entendendo, meu irmão? Então é assim. Eu falei, o salão, senhor? Ele falou, eu fiz um contrato, o contrato já está vencido, eu vou pedir para desocupar o salão. Para desocupar o salão, e aí foi uma coisa, só vou ficar falando tudo aqui, já tomei muito espaço aqui, né? Outro dia eu acabo de completar, amanhã ou talvez hoje ainda eu completo com outro vídeo, porque se eu ficar falando aqui o celular corta, certo? Então que Deus abençoe vocês. Se revista da armadura de Deus. Pega aqui, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Leia umas 2 ou 3 vezes aqui para você ver o que o apóstolo Paulo pede para nós fazer, para nós poder ter a proteção de Deus por intermédio do Espírito Santo. Amém? A paz de Cristo Jesus fica com todos vocês hoje, todos os dias que Deus Pai vos concede na face da terra. E volto a continuar pedindo. Se inscreva no canal para que eu possa ter mais assim apoio pelo canal, né? E poder pregar a palavra por intermédio do Santo Espírito a todos vocês. Amém? A paz de Cristo esteja no coração de todos.